Porque Miriam também tem irmãs, a pessoa vitimista. Porque a culpa é sempre do outro, ela nunca teve chance, ela nunca teve oportunidade. Parecia, na verdade, que abre o Google Meet pra mim, eu estou vendo a minha consulente, parece que tem alguém atrás. Mesmo ela não falando, muitas vezes, sentia energeticamente, tá? Tanto que tem uma história que eu vou contar pra vocês num vídeo separado acerca dessa irmã, de um trabalho que ela fez. Você lembra da Miriam? Se você não lembra, eu vou te ajudar, vamos recordar de um vídeo que eu já deixei aqui no canal. Miriam, 65 anos, trabalhou comigo em uma questão energética através da terapia quântica e do curso das energias. Foi casada, divorciou-se. Tenta lembrar. Por quê? O divórcio veio por quê? Porque o marido bebia demais e ela não gostava daquilo. Vive no interior do Rio Grande do Sul. Ele pediu muito para retornar, para reatar o relacionamento. Retornaram, mas as bebidas também retornaram e, obviamente, ela não quis e divorciou-se. Na época, interior do Rio Grande do Sul, acontece que foi uma vergonha para a família dela aquele divórcio. Tá tentando lembrar? Tá conseguindo lembrar, certo? No decorrer aqui do vídeo vão aparecer vários cards com sugestões de vídeos para você assistir. O vídeo da Miriam eu trouxe aqui para falar para vocês acerca de energias. Ela veio para terapia, não conseguiu ir para regressão de memória, ficou com resistência, bastante resistência, mas solicitou de nós, o nosso processo, nossa regressão por intermédio. Então hoje eu tenho uma história incrível de vidas passadas para você. Ação, reação, respostas para a vida atual dela, enfim, uma análise bem profunda, terapêutica e espiritualista, que eu sei que você vai gostar. Bora, roda a vinheta, Cami! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sou a Fernanda Roosevelt e você é meu convidado especial para este meu universo de arte, vida e espiritualidade. Então chega chegando, por favor, dá o seu joinha, inscreva-se no canal se você não é inscrito ainda, me siga nas redes sociais e fique atento, porque cada vídeo que eu trago para cá, eu tenho a intenção claríssima para mim, espero que para você também, de que isso seja um norte espiritual, de que te traga também e ajude você em sua vida, traga respostas muitas vezes para você, tanto do ponto de vista terapêutico quanto do ponto de vista espiritual. Então a gente vai falar da Miriam, eu quero recapitular um pouquinho a história dela com vocês, como eu acabei de falar na introdução, 65 anos, no interior do Rio Grande do Sul, sofre muito de solidão, e ela teve aquele episódio com o marido dela, divorciou-se, tornou-se a grande vergonha da família, porque naquela época, e para a localização em que estamos, também um pensamento mais interiorano, ficou difícil para ela, porque ela era falada por todo mundo e era uma vergonha para a família. Até o momento em que ela foi se acostumando e seguindo sua própria vida. Acabou tendo um segundo relacionamento, um início de namoro, que o cara, uma certa vez, viajou, ele sumiu do mapa, não respondia mais, então ela entra em contato com ele e descobre que ele havia morrido, desencarnado, naquela viagem, sofreu um acidente de trânsito e ele estava acompanhado de sua amante. A partir deste episódio, ela não quis mais saber de ninguém. E acredito que, como eu falei naquele vídeo, a questão energética, eu tenho certeza, a questão energética ali dela começou a trazer a culpa para si mesma, achando que então os relacionamentos não funcionavam por culpa dela e não do outro. Isso demorou muito tempo para cair a ficha e ela tentar encontrar respostas mais contundentes acerca de por que a vida dela hoje tornou-se tão solitária. Tá compreendendo? Tá acompanhando? Então, esse é o perfil de Miriam. Teve um avanço de sua vida profissional, independente, seu próprio dinheiro, sua própria casa, tá? E teve essas questões conjugais aí, de ordem, afetiva. E a família? Aí nós vamos falar da família dela. Os pais dela já desencarnados, eu conheço todo mundo da família através de foto, e o desencarne foi recente. A mãe dela, num primeiro momento, ficou muito acamada, ficou doente, teve, se não me engano, mal de Alzheimer e outras complicações, enfim, ficou inconsciente, por muito tempo na cama ou com a consciência muito comprometida, digamos assim, até o momento em que ela parte. Ela e o pai. Os dois, acho que assim, gente, 94 anos um, 95 anos o outro, algo mais ou menos assim. Então, uma grande vida lado a lado, Alguns meses depois, quem desencarna é o pai. Ele acaba definhando ali, na verdade, por a sua saúde, a questão da saudade. Ele, na verdade, não suporta a ausência de sua esposa. Era um casal que se amava muito e se respeitava muitíssimo. Era bonito, ela conta assim episódios de ela estar tendo que ser trocada na cama, a mãe ali acamada, e a janela aberta, a cortina, e do marido, tipo assim, eles têm
tem ali uma cuidadora, né, para trocar a roupa dela e tal, fazer limpeza. Então, ele vai na janela, ele fecha a cortina porque é que ninguém veja a sua senhora, aquele tipo de comportamento, um tipo de zelo, um tipo de cuidado. Era emocionante quando ela falava, eu me emocionava sobre seus pais, o carinho e o respeito. Só que são pessoas de uma outra geração que tiveram outro tipo de cultura, um outro tipo de ensinamento, aquelas pessoas que trabalham a vida inteira, se aposentam e depois param completamente. Né, também tem isso, algo que eu particularmente acho extremamente nocivo para a saúde mental, né, porque eu parto do princípio que nós somos eternos. Se nós somos eternos, para que parar? Não existe parar. Quando você para, as coisas podem piorar. Claro, acho que o nosso movimento intelectual tem que sempre ser mantido, o nosso movimento físico, sim, cada um na proporção de sua saúde, que sim, de sua idade, mas parar nunca é bom, né? Mas enfim, estou contextualizando um pouquinho aqui para vocês, porque Miriam também tem irmãs. Miriam tem 4 irmãos, então além dela, outros 4 irmãos. Um irmão e 3 irmãs. E existem conflitos. Nós temos um detalhe importante no relacionamento familiar dela, porque os irmãos todos se dão bem, com, claro, divergências aqui e ali, como é muito normal. No entanto, havia uma irmã que era o pé de guerra, era o grande problema, a pessoa vitimista. Tanto que, hoje, ela com 65 anos, outro com 50, outro com 60 e aquela coisa toda, ela e os outros 3 irmãos ali resolveram na vida. Cada um viveu, foi trabalhar, foi estudar, foi fazer faculdade, enfim, cada um desses irmãos conseguiu alavancar de alguma maneira na vida, né? Cresceu, foi atrás. Mas uma irmã em especial, vou chamá-la aqui de Samantha, acabei de ver esse nome na minha cabeça, não tem nada a ver com o nome original, todos os nomes aqui são fictícios, né? A Samantha, pois é, gente, a Samantha, ela tem aquele problema que ela viveu a vida inteira na casa dos pais, dentro da casa dos pais, com os pais, e se trabalhou muito pouco, não estudou, porque a culpa é sempre do outro, ela nunca teve chance, ela nunca teve oportunidade. Vêm todos da mesma família, tiveram os mesmos pais, praticamente a mesma educação, mas tem uma filha que era o grande problema, então elas tinham muito atrito, já desde a adolescência, claro, né? Tinham muito atrito porque nós temos perfis diferentes. Temos o perfil de alguém que não aceita a humilhação de um cara que bebia, foi muito forte diante de ser a vergonha da família porque era a divorciada naquele tempo, foi atrás de viver a sua vida, foi atrás de fazer o seu e deu certo, conseguiu, né? A parte profissional foi pra frente. No entanto, essa outra irmã, a Samantha, ela não tem esse perfil de ir atrás de nada, ela quer ganhar tudo. Ela quer ganhar tudo. E aquilo que você conquista, ela quer pra si. Eu vi a foto dela, é uma pessoa de aparência pesada, uma pessoa difícil e tudo mais. Então ela tinha muito atrito. Tanto que, a partir do desencarne dos pais, havia ali herança, havia dinheiro em jogo, havia carro, havia uma casa, uma propriedade, sítio. Eles tinham alguns bens, assim, os pais delas, né? E a irmã, essa Samantha, como viveu a vida inteira com o pai, com os pais, ela achava que ficaria com a casa para ela. Tipo, sei lá, um usucapião ou coisa parecida. Ela achava isso, que ficaria com tudo, mas ela não ficou, porque não importa que ela tenha ficado com os pais a vida inteira, né? E lei é lei. Até porque, no período de doença de ambos, ela não ajudou. Ela era aquela pessoa assim, os irmãos se revezavam, cada um para ir lá, pagavam a cuidadora, revezavam despesas. Claro, os pais ali também tinham algum dinheiro que ajudavam, né, no tratamento e tudo mais, mas eles estavam ali presentes. Os irmãos iam lá, faziam a limpeza do jardim, a Miriam mesmo gosta de mexer com plantas, então ela cuidava da parte das flores, outro limpava lá dentro de casa, outro fazia os cuidados aqui com o pai e com a mãe, eles se revezavam e estava tudo certo, mas a outra não, ela desaparecia, chegava lá, a louça estava suja, a casa estava bagunçada, esse tipo de atitude. E ela arrumava encrenca com todo mundo. Sendo que ela, muitas vezes, administrava também a conta bancária da mãe e do pai, então não se sabia exatamente onde era gastado determinado dinheiro, para onde que ia, se foi usado de maneira justa, coisas do tipo. Mas houve um processo, então, ali, né, da herança, tiveram que entrar como advogados, os advogados tomaram à frente de tudo. Um pouco da demora do processo foi porque essa irmã não assinava os documentos e se negava. Ninguém achava ela, não respondia no celular, aquela coisa toda de alguém que gosta de ser a pedra no sapato. Então, você está entendendo que nós temos um perfil de uma pessoa que faz a coisa certa, que vai atrás, né? Nós estamos falando de pessoas perfeitas, nunca entendo dessa maneira, mas aquelas pessoas que são mais justas na vida diante de alguém que gosta de ser o quê? A pedra no sapato, que é o caso da Samantha. E em muitas sessões com a dona Miriam, ela vinha o peso, parecia na verdade, que abre o Google Meet para mim, eu estou vendo a minha consulente, parece que tem alguém atrás. Mesmo ela não falando, muitas vezes, sentia energeticamente, tá? Tanto que tem uma história que eu vou contar para vocês num vídeo separado acerca dessa irmã,
de um trabalho que ela fez, de uma demanda que ela mandou para todos os irmãos e que pegou, e eu vou destrinchar essa história e vou trazer para vocês em breve. Hoje é Vidas Passadas. E dentro dessa história de vidas passadas, é claro, a Miriam por diversas vezes queria saber por que a irmã era daquele jeito, se elas tinham tido algum convívio em vidas passadas, se era coisa dessa vida, se ela tinha errado, e ela tem buscado, na verdade, muito evoluir no sentido de se desapegar, de deixar ir, tanto que agora, após desencarne dos pais, essa irmã problemática sumiu e não falou com mais ninguém. Ninguém sabe nem onde ela mora, ninguém tem notícias dessa irmã. Ela desapareceu do mapa, entendeu? Sumiu. Mas mesmo assim, alguns fluidos chegam, algumas situações chegam e fica aquele incômodo, porque ela quer entender por que a vida dela foi desse jeito, tanto da parte sentimental, se tinha alguma resposta em vida passada, quanto a parte da irmã. Então agora eu vou apresentar para vocês as vidas passadas de Miriam. Será que a gente encontra alguma resposta no passado ou será que isso é só episódio da atual encarnação? Vem comigo. Ah, peraí! Antes de vocês seguir adiante nas vidas passadas, dá uma olhadinha aqui. Estou com a minha Lumière acesa. Aqui, tá quase no fim. Tem um dedo aqui. Não sei quantas vezes eu acendi essa vela, proteção energética, e ela vem junto, dentro dela vem uma... Esqueci o nome. Cadê? Peraí. Tem aqui? Gente, me deu um branco. Cami, você mostra. Mostra no vídeo, Cami. Turmalina negra. Oh, meu Deus. Oh, olha que coisa linda. Quer ver o cheiro? Meu Deus. Um querido que veio pro Teatro Terapia aqui, o Edu. Edu, beijo pra você, que comprou vela aqui comigo, das reservas que eu tenho. Ele falou bem assim, Fê, eu não vou acender a vela não. Ela tem um cheiro muito bom, eu não vou acender ela não. Até agora eu não acendeu a vela. Entre em contato, aqui no box desse vídeo tem muitos recados importantes para você sim. São propagandas sim, mas são aquelas propagandas boas, de conhecimento válido para você. Olha a para prosperidade. Quer prosperidade na sua vida? Dá uma olhadinha. Demais, né? Mas é claro que você não vai deixar de receber um livro meu chegando na sua casa autografado. Mande uma mensagem para o WhatsApp 479-9987-1806 e você pode estar recebendo Olhos de Horizonte, tá? Inspirado pelo espírito de Eduarda e Uma História de Vidas Passadas, o livro em que eu conto a minha história de vidas passadas. Corre, vai atrás, receba autografado na sua casa. Nunca é demais para explicar a vocês sobre o nosso processo de regressão de memória. Você vai enviar o e-mail, se você tem interesse, né? Para fernandaroosevelt.terapeuta@gmail.com, ok? E ali você tem duas opções para quem quer a terapia de vidas passadas. Uma opção é você mesmo fazer regressão de memória, que é uma das coisas mais indicadas, e num todo, mas se você não consegue, ou se você não tem tempo, ou até se você quer como complemento das suas próprias sessões, você pode requisitar essas regressões por intermédio. Só que neste caso, eu vou trabalhar com mais alguém. Em vez de aplicar a regressão em você, eu vou aplicar a regressão na mama. Ela tem um alcance de visão excelente de vidas passadas. Vai fazer regressão no seu lugar. Então vale muito a pena, tá? Além da terapia quântica, além do serviço de mentoria. E lembrando a todos vocês, temos o Teatro Terapia, a nova imersão. Imersão 2 do Teatro Terapia que vai acontecer em julho, durante as férias, é um sábado aí de julho. Dia 19, aqui em Itajaí. Então você tem tempo para se programar e vir para cá. Então você que mora mais longe, mais distante, foi um sucesso a nossa primeira versão, mas eu sei que eu não sei muito em cima da hora, então veio quem é mais perto, São Paulo, Rio Grande do Sul, enfim, Curitiba, mas você que é de terra mais distante, vem para o teatro. Imersão, na verdade, é uma terapia dentro dos moldes do teatro para trabalhar, só que fisicamente, tudo aquilo que você tem necessidade. Suas energias num todo. É muito bom. Quem veio gostou e teve os seus benefícios. Mas vai ter mais essa nova etapa e você vem, eu sei que você vem, obviamente. Portanto, o que eu vou passar para vocês não foram regressões que ela fez, né, que a Miriam fez, e sim que a gente fez por ela. Mas a parte disso, sempre que eu atendia a Miriam, eu a via no Oriente Médio. Assim, a sensação que ela sempre tinha sido homem no Oriente Médio. E pensa numa terra que ela não gosta nem de ouvir. Ela tem um certo pavor de lá, ela não gosta,
Eu até falei para ela, quando a gente estava pensando em ir para o Egito, muito tempo atrás, que eu achava que seria um bom destino, caso ela quisesse viajar, porque ela adora viajar, mas no Brasil. Ou aqui mais perto, né? Agora, eu tentava incentivá-la, assim, mas eu sentia nela bastante resistência para ir para terras desta região. E a gente, ao fazer as sessões por ela, então descobrimos, né, que ela teve muitas, mas muitas vidas no Egito. Bom, talvez eu tenha errado, né? Eu vi o Oriente Médio porque para mim eu via terra árida, eu via aquela coisa marrom, como eu vi agora no Egito. Realmente a natureza é assim, você vê muito pouco verde, é muita terra, é muita seca por lá, né? Não é uma terra fértil como a gente tem aqui no Brasil. E eis que a primeira visão que se tem, é um homem mais velho, sempre que está em pé está mais arcado e vive usando um cajado. E são nômades. Eles, na verdade, não são do Egito, eles vêm de alguma outra terra e passam pelo Egito. E são vidas antes de Cristo, muitas vidas antes de Cristo. Então lá vem Mira, aí nesse caso com um homem mais velho, caminhando junto com um grupo de pessoas, e eles param à beira de um rio, que provavelmente é o Rio Nilo, né? A gente suspeitava que era o Rio Nilo, porque as visões são da mama neste caso, né? Eu aplico a regressão nela, né? Não o contrário, mas se está no Egito, então é o Rio Nilo. Ele usa vestimentas compridas, típicas, como eles usam até hoje, e realmente é necessário, gente. Vocês que me acompanharam no Instagram e viram ali nos stories, que às vezes eu tava toda enrolada em lenço. Eu já tenho o costume de usar lenço na cabeça, assim, principalmente no inverno, porque fecha mais aqui, né? Eu me sinto mais aquecida. E lá, mesmo o sol escaldante, mesmo sendo quente, muitas vezes o vento, ele é muito agressivo, muito forte, prejudica a pele e o sol também. O que eu percebi é que quanto mais roupa se tem, menos calor se sente, tá? Porque o clima de lá é um clima quente e seco. Aqui, por exemplo, em Itajaí, que é quente, úmido, eu sofro mais de calor aqui do que eu sofri no Egito. Mesmo a 35, 37 graus lá. Ai, meu Deus. Verdade seja dita, a gente não sofre tanto no ar-condicionado, mas fora dele, gente, eu não consigo, às vezes, usar uma saia longa porque eu tô escorrendo. E lá eu não suava. Eu não suei em momento nenhum. Eu não suei. Só meu pé. Porque meu pé suou muito. Tem várias vidas no Egito. Mira tem várias vidas no Egito antes de Cristo, como homem. Então aqui como nômade, passando pelo Egito pelo menos. Outra vida em que ele está no Egito propriamente dito, é egípcio, e ele trabalha com artefatos e cria vasos. Ele é um artesão, né? E tem essa coisa que é dela ainda. Tanto que ela gosta de cuidar de jardim, ela gosta muito de cuidar de planta, ela é criativa, ela gosta de fazer coisas, ela gosta de inventar dentro das possibilidades e conhecimentos dela. Então é algo que ela já traz de outra vida. Como são diversas vidas no Egito, são resumos que temos aqui. Em uma determinada vida no Egito, ele trabalhou na agricultura junto com sua família, eram camponeses e trabalhavam no cultivo de terras do faraó, para o faraó. Vida simples e vida comum. Será que esse faraó é da família da Mary? Vocês já assistiram o vídeo da Mary? Outra vida, aí um pouquinho diferente que tem no Egito, é que ele está em um posto de comando no exército. Sempre homem, até agora sempre homem. Então agora ele tem um posto de comando no exército e muito ligado ao faraó. Eu tô lendo aqui as anotações, mas dessa aqui eu não lembrava. Até brinquei de Mary agora, mas é que muitas pessoas têm histórias no Egito Antigo. E eu percebo no Egito, no Oriente, assim, há muitas passagens por lá. O ser humano está na Terra há muito tempo, gente, há muito tempo. E eu, estando no Egito, tive essa certeza de que aquele chão foi pisado há muitos anos do que a gente tem noção. Essa vida aqui em específico também muito ligado a faraó, muito mais do que ligado, porque nasce filho de faraó, menino, nasce filho de faraó, mas morre, desencarna, antes de completar 1 ano de idade por doença. No fundo do meu coração eu tô tentando aqui, tô lembrando que na história da Mary tem alguma coisa parecida com isso, ou eu estou confundindo com outra consulente de filho que desencarna cedo assim também. Que não é. Vocês sabem, no vídeo que eu gravei na Polônia, naquela visita que eu fiz a Auschwitz, eu trago a história de 2 consulentes que não se conhecem pessoalmente, mas que foram amigos na era nazi, na Alemanha da Segunda Guerra Mundial. A história de Cibele e de Ágata. A história de Cibele já encerrada, a de Ágata continua em estudo, e um estudo extremamente profundo. A hora que chegar essa história, vocês vão cair para trás. Vocês vão cair para trás, porque eu caio para trás cada sessão. Agora, uma vida mais específica, pós-Cristo. Em 1200, na Turquia, onde hoje é a Turquia. Ele era
no caso Miriam, era homem, né? De novo homem, filho mais velho, de uma família muito grande, e a vida de agricultor. Vida simples. Só que tem um detalhe que nessa vida a gente tem que também contextualizar as questões quando a gente viaja no tempo, assim, quando a gente vai para outras épocas, que as coisas eram mais difíceis, não existia a tecnologia que existe hoje. Então o trabalho na terra, o trabalho na agricultura e afins era um trabalho muito árduo, muito difícil. E eles tinham que conservar os grãos e tudo aquilo que eles plantavam, e era difícil muitas vezes fazer volume, viviam disso. Só que é uma terra também muito sem lei, então havia invasões. E nessas invasões, o detalhe é que esta família adotou como sobrevivência o ato de não reagir às invasões. Eles até abrigavam os invasores, digamos assim, existe uma vila, uma cidade, eles invadem várias casas e existe, claro, aqueles que resistem e vão brigar e tem os duelos. Mas eles, para não precisar lutar, para não ter que entrar nesse tipo de combate, eles abrigavam esses invasores. Então nada de dano físico eles sofriam, a família inteira ficava intacta, mas eles levavam os mantimentos que estavam ali guardando para a sua própria sobrevivência. Isso é um detalhe importante. Nessa vida aqui, eu sinto que os pais, talvez esses irmãos, estavam presentes. Dessa vida atual. Temos uma vida bem diferente do que até agora eu relatei para vocês. No ano de 1600 aproximadamente, tá? Quando a gente passa essas datas, nem sempre são precisas. Mas por volta de 1600, ela tem uma vida como índia aqui no Brasil. Ela abandona a aldeia, abandona os seus familiares ali, né? O seu povo, para viver com um rapaz na cidade grande. E o estado é no estado de Minas Gerais, aqui no Brasil. Porém, 2 anos depois que ela já está vivendo com este rapaz, que ela se apaixona por ele, enfim, esse rapaz vem a desencarnar. Aqui eu vejo até uma certa semelhança no que tem da vida dela, né? Porque ele desencarna por doença. Aquele namorado que ela teve desencarnou por acidente, né? Mas enfim, uma semelhança não do perfil do cara, mas uma semelhança de morte, né? No caso de ter desencarne enquanto ela está envolvida. Isso me chama atenção e não sei exatamente por que isso acontece. Mas neste caso aqui, ele desencarna. A família do rapaz, uma vez que ele não existe mais, passa a tratá-la como escrava, pior que escrava. Aqui ela passa a sofrer muitas humilhações, tem que limpar a casa, tem que fazer os serviços domésticos de maneira muito humilhante, porque eles a humilhavam demais. Neste detalhe, neste ponto, eu me pergunto, e fica uma interrogação aqui em mim, quem é a mãe que faz com que isso aconteça? Porque a gente tem que entender que essa família nunca gostou de seu filho casar-se, juntar-se, sei lá, com uma índia, uma indígena. Eles não curtiram essa ideia, tinham um preconceito. Quem seria essa mãe que passa a humilhá-la tanto? Bom, especificamente agora, no ano de 1836, no Rio Grande do Sul também, no interior, ela como homem, outra vez, até então foi uma vida como mulher, né? Índia, Então aqui, em 1836, especificamente neste ano, ela era ele e desencarna neste ano, 1836. Ele foi traído, se foi traído era alguém de perto, certo? Era algum conhecido. É morto em uma tocaia, no interior do Rio Grande do Sul. Então a gente vai fuçar um pouquinho, porque era uma situação muito adversa, diferente, a data muito específica, tocaia, Rio Grande do Sul, e aí que a gente consegue enxergar melhor e contextualiza a Guerra dos Farrapos. E conseguimos ver ela, no caso, né, sobre um cavalo e a situação de mato, a situação assim, é um pouco nublado, mas é morto numa tocaia e foi traído. Então a pessoa que mata, a pessoa que criou essa situação, que criou essa cilada, ali eu identifiquei ser a irmã desta vida. E aí a gente não conseguiu muito, a energia, ela é um pouco difícil neste caso para conseguir visualizar. Mas, ao ver a foto da irmã, eu vejo que na foto da família, eu vejo que todos eles viveram no Egito Antigo. Só que aqui ela não apresenta necessariamente nenhum ponto que chame muito mais a atenção do que aquilo que a gente vê por foto. Uma coisa acontece, às vezes a gente quer respostas, mas nem sempre a gente está preparado. Por quê? Ela quer resposta, ela quer entender, ela pediu essas leituras, tanto que ela se sentiu super desconfortável ao saber que tinha vivido nessas terras, como se para ela isso fosse a coisa mais distante do mundo.
Naturalmente, às vezes, quando a gente rejeita algum local ou não gosta, pode justamente justificar que tem um trauma ali, né? Por isso que você não está querendo saber. Mas ao mesmo tempo que ela quer resposta, ela pensa, deixa no passado, que do passado é do passado. Só que o passado ainda a atormenta. Então, uma leitura um pouco mais completa dela, tentando trazer agora uma análise, né, uma leitura dessa pessoa, quero que fique claro que, às vezes, o ato de querer saber, mas não querer saber e ficar nessa confusão, dificulta a nossa visão também, dificulta o nosso entendimento. Não podemos nos enganar. Miriam, enquanto egípcio, principalmente quando estava em alto posto ali de comando à frente de um exército, muito provavelmente pode ter tido algumas atitudes cruéis. A maioria de suas vidas é comum, estilo comum de viver. Mas nós temos os invasores, nós temos essa mãe, essa sogra dela, que a humilha e faz dela essa escrava do lar após a morte de seu filho. Então a coisa começa a ficar pior, na verdade, para depois de Cristo. Eventualmente pode ter acontecido algo, como eu disse para vocês, apesar de não vermos, eu vou considerar que possa ter acontecido algo enquanto ela está neste posto importante, nesse posto de comando no exército. Porque é normal, faz parte do ofício. E, curiosamente, ela não tem vidas de batalha, de luta, não, são vidas comuns. Porém, nessa vida em 1836, é homem e está envolvido ali naquela Guerra dos Farrapos. Então a gente tem dois contextos de guerra, que é o do Egito Antigo e que é esta da vida atual, de agora depois de Cristo. A vida anterior a essa, no caso, antes de ser Miriam, 1836. Então, ali eu consigo fazer uma conexão, porque são essas únicas duas vidas, pelo menos, que temos acesso, que repete o ambiente guerra, batalha, combate e tudo mais. Aquela das invasões, eles ficavam quietos, eles não iam para cima, eram muito pacíficos. Aqui já não, já é outro contexto do Rio Grande do Sul. E é morto por traição. Quem trai, quem comete um assassinato, ou quem traição é algum amigo que traiu, então, né? Ou parente. Aí é que tá. É porque tem o quê? É porque tem inveja. É porque tá querendo aquilo que o outro faz. De repente, ele tinha um certo posto de comando aqui também. E alguém estava de olho naquilo. E aqui eu tenho certeza que se trata da irmã dela dessa vida. É um desafeto que perdura. Só que a partir do momento em que a Miriam perdoou, ela quer entender, mas eu sinto nela que ela trabalha muito esse perdão de deixar ir, porque não quer levar para uma outra encarnação o mesmo perrengue que tem sofrido até então. Ela não quer levar isso com ela. Chega, fim de papo. Cada um segue o seu caminho. Porém, essa irmã, até hoje, não a tirou da cabeça. Também não tirou os outros irmãos da cabeça, não. Da sua mente. Tanto que eu olho, de novo, eu olho a foto de todos os pais, os irmãos, e percebo que eles viveram, todos eles, no Egito Antigo. Principalmente os pais, mas uma coisa mais forte de ver são os pais ali. Entende o que eu quero dizer? Então são coisas que eles estão vindo juntos há muitas vidas. Não em todas, mas estão vindo juntos ali sim. Você pode se perguntar, mas por que é que se perpetua tanto? Se você vive sob os desígnios do Primeiro Testamento, do Velho Testamento, olho por olho, dente por dente, isso nunca vai acabar. Se você vive sob os desígnios do Novo Testamento, perdoe 70 vezes 7, por exemplo, como Jesus diz a Pedro, então isso tem fim com o perdão. A irmã não achou esse caminho, mas ela consegue quebrar muito do laço energético que liga com esse perdão. Porque é aquele momento que você vai deixar de cobrar dívida. Você vai deixar de cobrar dívida. E eu acredito que esse espírito tenha inveja de Miriam há mais vidas do que talvez a gente tenha até visto, sendo que nesta vida também teve inveja dela e dos outros irmãos. Acomodou-se, tem muita preguiça. Acha que tem que ter tudo que é de seu direito. A justiça agora, em relação à herança dos pais, deu aquela rasteira. Bem feito para ela, nesse caso. E a inveja nesta vida pode ter piorado. Sabe por quê? Porque o espírito de Miriam lá dentro já perdoou a ponto de aceitar nascer como irmã. Entendeu o que eu quero dizer? Claro que os atritos existem, não quer dizer que não vai haver atrito, mas houve um perdão, enquanto que o outro não perdoou. Ou seja, um tem mais luz e o outro tem menos luz. E aí isso vai ser levado cada vez mais para frente. Como a Miriam teve bastante assistência até então pela terapia e por sua busca espiritual, sua grande dedicação de melhora, então, com certeza, ela quebra nessa vida pelo menos uns 80% desse laço energético que acompanha ela há tantas encarnações. Provavelmente na próxima eu torço, de repente nem vão se encontrar, eu torço que não se encontrem, porque eu acho que daí chega uma hora, que assim eu entendo, quando o perdão se estabelece, cada um segue
o seu caminho. Porque não tem mais por que se encontrar. A gente só se encontra se a gente está devendo ou se a gente ama. Entendeu? Se você tem dívida, você tem que vir pagar. E se você ama, você vai querer se reencontrar. Bonita essa frase, gostei. Essa é a história que eu tinha para vocês hoje. Deus, eu já estou no meu horário. Eu tenho que ir. E eu encerro meu vídeo por aqui, deixando um beijo enorme a todos vocês. Gratidão. Fiquem com Deus. Que Miriam tenha muito sucesso nessa encarnação. Que ela tenha muita luz sobre ela. Que Deus a abençoe imensamente, porque ela despertou, Senhor. Graças a Deus. Ela despertou e através de sua luz ela vai iluminar por onde ela passar. Muita luz para ela. Eu adoro, de paixão, adoro muito, 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 muito essa pessoinha linda do meu coração. Miriam, um beijo enorme para você, fiquem com Deus. Todos vocês fiquem com Deus. Reflitam sobre esse vídeo, compartilhe esse assunto cada vez mais. Fui! Gratidão.